No dia 17 de maio de 2022, recebemos a visita de professores e professoras da Rede Municipal de Educação de Jaraguá do Sul. O LIS, em parceria com o Departamento de História, esteve presente nessa atividade. Os professores foram recepcionados pelo professor Rogério Rosa, que, junto à sua equipe de bolsistas, contou um pouco sobre a história e objetivos e projetos do Laboratório de Imagem e Som. Ao fim, os professores foram convidados a compartilhar um pouco das suas experiências no ensino de história. Seus relatos foram registrados pelos nossos bolsistas. O desafio é todos os dias e todas as aulas, né? Porque os alunos, eles vêm com uma série de dificuldades, então a parte até mesmo da minha didática, né, em chamá-los a despertar o interesse deles para a aula de história. Então, para mim, todo dia é um desafio fazer com que o aluno, né, tenha interesse pelo aquilo que eu estou passando para eles. Então eu jogo uma responsabilidade muito grande em cima de mim, né, tentando chamar a atenção do aluno, fazer com que ele goste de história. Muitas vezes aquele que já tem aquele certo conhecimento, né, eu acho muito bacana, mas eu busco mais aquele que está mais distraído, mais longe, eu tento buscar esse aluno para mim. E como você faz? Tem algum método para essa busca? Assim? Tem um método, normalmente assim eu relaciono, um exemplo, né? Eu relaciono a data de aniversário dele com alguma data histórica, daí ali eu vou tentando conquistar ele a partir disso, jogo uma questão, um problema para ser discutido e eu vejo o que chama a atenção dele, né? Para a partir disso começar a aula. Para chamar atenção para o estudante, claro. Isso, exato. O achismo. Tá? Hoje muita gente se acha conhecedor da história, mas não se aprofunda na pesquisa, né? E a gente está tendo hoje dificuldade de trabalhar alguns assuntos, até por conta de ser polêmico, né? Então, estão vigiando a gente como se nós fôssemos criminosos. História, na minha concepção, a área de humanas, mas história principalmente, está sofrendo bastante essa represália. Então a gente está tendo que tomar cuidados redobrados na hora de explicar um assunto, na hora de trabalhar uma temática com o aluno. E eu acho isso triste, porque você vai trazer o conhecimento científico para o aluno, mas já sempre cercado, né, daquela questão, o que os pais vão falar, ver trabalhar a questão da religiosidade ali, os iorubás, quando você vai trabalhar, né, a questão da religiosidade, e tem muito preconceito, daí vem aquela coisa assim, não trabalhe isso para não se incomodar, e eu discordo, trabalho e me incomodo, mas não tem problema. São vários, né? Mas o que eu posso citar, para mim, no meu ponto de vista, é muito complicado estudar, trabalhar história, principalmente com os alunos da educação especial. Eu não consigo, é muito difícil a gente achar material para adaptar, flexibilizar. Então eu vejo isso um problema muito grave com relação ao ensino, é um grande desafio. Hoje em dia é a questão do aluno achar que sabe tudo, né? Ele assiste um trechinho ou lê um enunciado e ali ele já acha e segue aquilo como regra, né? Então toda a parte é a gente tentar, ou né, nós conseguimos como professores de história contextualizar e explicar para eles que as coisas não são bem assim, né? Ensinar da onde pesquisar, como pesquisar e não acreditar em tudo que sai por aí, né, na internet, que nem tudo é verdadeiro. Eu acho que os principais desafios são a quantidade de informação que os alunos recebem, a gente tem que saber auxiliá-los a filtrar, a aprender a filtrar essas informações. E também o momento político do Brasil, né, que é bem complicado, principalmente para quem é professor de história. Acho que não é só para o ensino de história, mas para a educação como um todo, para a gente entender o que dá interesse aos nossos alunos, né? Eles perderam o interesse, talvez devido à pandemia, a múltiplas
tecnologias que eles têm, o nosso ensino ficou muito tradicional e, sei lá, a gente tem que tentar buscar, não é resgatar bem a palavra, mas talvez como que é a palavra? Agora eu esqueci, mas ressignificar o ensino de história para eles. Que, enfim, e pra gente também, né? Eu acho que tem um pouco disso, a gente se reinventar todos os dias. A grande quantidade de informações que os alunos recebem e não sabem selecionar o que é importante, o que não é, o que deve ser levado a sério, o que é fake news, o que não é. Isso, pra mim, é a maior dificuldade no momento. Eu acho que a dificuldade maior que eu posso falar é um pouco da compreensão dos alunos a parte do espaço, do tempo, ou até mesmo um pouco da falta de interesse deles, nesse sentido em relação ao estudo da história, né? Então, eu acho que essa parte mais dessa dificuldade, né? Vamos falar assim, coisas, até coisas para eles assim, sem muita relevância, né? No ponto de vista deles, né? Então, eu vejo que tem dois grandes desafios, né? Primeiramente, a questão do interesse por parte dos estudantes, né? Então, muitas vezes a gente tem uma competição, digamos, desleal, né? Com outras mídias, outras narrativas, né? Que muitas vezes vão uma rota de colisão com o discurso escolar, né? E o segundo seria os temas sensíveis, né? Principalmente em períodos de grande polarização política, né? Então, você sempre está com a sensação que você está pisando em ovos, né? Muitas vezes, quando você vai abordar determinados períodos ou fazer dar novas perspectivas a assuntos já abordados anteriormente, né? O maior desafio é a falta de interesse dos alunos, né? Então parece que eles são obrigados, como eles falam na sala de aula, que são obrigados a frequentar, né, a ir para a escola. E o nosso desafio, né, que nós temos que inovar a cada dia, nós temos que inovar um conteúdo novo, uma maneira nova de abordar os conteúdos, né? É chamar a atenção dos alunos. Mas agora, em dar a aula, né, em proporcionar uma aula diferente, não quer dizer que o aluno vai se interessar em aprender, né? Hoje, fazer com que os alunos entendam os conceitos ali. Às vezes parece ser muito difícil para eles alguns conceitos da história. Somente a história do tempo presente, né? Os desafios, principalmente pós-pandemia aí, né? Uma coisa assim muito nova. E assim, a integração aí da imagem e do som fez muito sentido para mim isso, por conta de que os jovens, né, a gente dá aula de 6º ao 9º, então de 11 a 16 anos por aí, então eles não estão mais querendo muito a grafia, né, escrever, ler, né, é muito complicado. Então a gente integra muito mesmo em sala de aula. Lá na rede de Jaraguá do Sul a gente tem, né, computador em sala de aula, tem acesso à internet, tem acesso a vídeos, né, a som e imagem, então isso é muito, toda sala de aula tem um projetor de imagem, então isso ajuda muito, sabe, a aula ser mais prática, assim, né, mais visual, mais auditiva, e é muito bacana ter esse acesso, e a gente gosta e eles também gostam, né, trazem coisas pra gente também que são enriquecedoras para a sala de aula. O maior desafio por ser uma disciplina de muita leitura, né, é você trazer essa atenção do estudante, né, para essa área da leitura, da produção de texto, né, da argumentação, né. Hoje, por mais que se tenha conteúdos vastos, né, na internet e bem disponível hoje para essa geração, a geração ainda não está sabendo ainda usar tudo que eles têm. Essa eu acho que é a maior dificuldade hoje. As pessoas, porque de um tempo para cá, muito da nossa sociedade acabou mudando, né? Então nós temos, além dessa mudança social, uma mudança na forma de como se ensinar a história. Então, por exemplo, o que eu ensinava há 10 anos atrás é totalmente diferente da forma como que eu ensino hoje. Primeiro, o ensino ele é um processo de ensino e aprendizagem. Então, da mesma forma que eu passo para eles uma informação, eles também vão passar para mim, isso, né, numa mão dupla.
E é muito legal a gente trabalhar com história, que, por exemplo, como nós trabalhamos com crianças, né, e adolescentes na faixa aí de 6º a 9º ano, e pegando um pouco também do colegial, né, do novo ensino médio agora, né, a gente acaba trabalhando com formatos diferentes, com públicos diferentes e com estratégias diferentes dentro dessa disciplina.